Por isso que sempre que um cientista descobre algo, ele nomeia aquilo. Descobriu uma nova espécie, chamamos de tal coisa. Isso é exercer domínio. Então, tudo que você nomeia é que há um governo sobre aquilo. Por isso que quando eu dou nome ao meu próprio ministério, eu sou o governante do meu ministério. Mas quando Deus indica o que o ministério é, então Deus governa. Só um exemplo prático para a gente entender algumas coisas. Vamos lá. A criação da mulher acontece de uma forma que a gente já sabe muito bem. Primeiro vem o homem e Deus percebe que existe um vazio no homem. Que vazio é esse? Não é um vazio existencial, porque o homem estava preenchido da presença e da existência de Deus. Que vazio é esse? Não, que tinha Deus. Que vazio é esse? O segredo desse vazio é o que acontece logo antes de Deus iniciar a criação da mulher. Também. Mas ele percebeu isso quando ele estava fazendo algo. O homem estava trabalhando. Quando ele começou a trabalhar, ele percebeu: o meu trabalho não está sendo realizado da forma que deveria. Por quê? Porque existe um vazio de funcionalidade, não de existência. Estão entendendo isso? Isso é princípio de relacionamento. Se a carência é existencial, você precisa de Deus e não de um namorado ou uma namorada. A carência de um relacionamento é a carência funcional, principalmente para o homem. O homem precisa ser preenchido de Deus e receber de Deus atribuições. E ele vai entender que ele tem um ministério. E a partir daí, ele vai compreender que para ter esse ministério, ele precisa de uma auxiliadora. Por isso que Paulo fala que a mulher tem que ser submissa. O que é submissa? Submissa está debaixo da missão. A missão de quem? A missão do homem. Dada por quem? Por Deus. Então, mulheres, vocês não podem buscar um homem que não tenha missão, porque ele vai ser um homem perdido e você também vai ficar perdida. De duas, uma, ou você vai se perder na perdição dele, ou você vai assumir o lugar dele de governo. Você nunca vai ser feliz. Segundo, homens, se vocês não têm missão, vocês não podem entrar no relacionamento, porque vocês não vão saber conduzir a esposa de vocês e ela vai dominar sobre vocês. Cabe ajustar essas coisas. Eu nunca consigo exercer o meu ministério sozinho, quer seja homem ou mulher. Se eu sou uma mulher, eu preciso de alguém que tenha uma missão para que eu auxilie essa pessoa, porque a minha principal característica é auxiliar. Agora, se eu sou um homem, eu preciso de uma missão, porque eu preciso ter um lugar para onde ir, porque a principal característica do homem é direção. Então, homem direção, mulher auxílio. Juntos, missão. Entendeu? Quando a mulher direciona, o homem não consegue auxiliar direito, e aí a mulher fica reclamando que o homem não ajuda, que não sabe ajudar, que não sei o que, que não sei o que, que não sei o que, e que está muito sobrecarregada, porque isso, porque aquilo. E quando o homem não tem direção. Quando a mulher não ajuda, o homem sempre se sente só. Eu estou tentando ir, estou tentando caminhar, mas eu não tenho alguém que diga, vai, que me encoraje, que me ajude, que esteja comigo nisso. Então sempre a missão de Deus é comprometida na família. Estão entendendo isso? Então o que você precisa, homem? Direção. O que você precisa, mulher? Tornar-se cada vez mais auxiliadora para que, ou dentro do casamento, ou no casamento que vai chegar, você consiga cumprir a sua própria missão. Qual a missão da mulher? A missão da mulher é cooperar com a missão do homem. Qual a missão do homem? A missão que Deus dá a ele. No final, todo mundo está envolvido na missão de Deus. Estão entendendo? Isso por ordem criacional. De forma que, se você tentar romper com isso, como feminismo, você vai criar uma série de distorções na alma e na manifestação de todo tipo de ação contrária a esse padrão criacional. Converse com uma feminista. Conheça uma feminista. E você vai entender que ela tem demandas reais. Ela tem feridas reais. Mas ela está sendo mais ferida ainda pela forma como ela trata essas próprias feridas. Ela tem um diagnóstico certo. Tem muita coisa de cabeça para baixo.
Tem muito machismo no sentido de homens que menosprezam mulheres. Tem muita ausência de homens que tomam a posição. Só que a solução que ela propõe para isso gera nela um buraco maior ainda. Gera nela um vazio maior ainda. Então, quando você vê uma geração de feministas se levantando, não é para você acusar elas, é para você entender que uma geração está carecendo de um padrão de família sacerdotal. Padrão de família sacerdotal. E sempre que as mulheres se levantam, sejam por Deus ou seja por Satanás, é porque antes desse levante houve uma ausência masculina. Então, a ação de Satanás sempre é destruir a masculinidade para gerar autoridade e gerar feminismo. Sempre isso. Aí você tem uma série de distorções que vão acontecer na sociedade, como todo movimento de liberdade sexual, como homossexualidade e todo tipo de sexualidade distorcida. Entendeu? Sim. Isso aí. Então, isso são princípios, tá bom, gente? Para entender como funciona o mundo agora e saber se posicionar biblicamente. Nem abraçar ideologias e bandeiras e nem apenas criticá-las sem ter padrão nenhum. Então, sempre pensa uma coisa. Primeira coisa importante. A gente acredita em alguma coisa porque a Bíblia diz. Isso é o mais importante. Mas a gente não pode só acreditar porque a Bíblia diz. Porque a Bíblia diz para você entender por que ela está dizendo aquilo. Estão entendendo isso? Então, primeira coisa, eu acredito nisso, porque a Bíblia diz. Mas eu não posso chegar para a pessoa e dizer, é isso e tem que ser dessa forma. Por quê? Porque a Bíblia diz, sim. Não faz sentido. Você tem que entender por que a Bíblia diz isso. Para você entender, tem que ser assim porque a Bíblia diz isso. E a Bíblia diz isso porque isso. Então, não é só declarar o que a Bíblia diz, porque isso não faz sentido nenhum para quem está lá fora. Mas é trazer os motivos e princípios que a Bíblia estabelece e revela para o funcionamento da humanidade. Estão entendendo isso? Isso é importante até para a criação de filhos. Por que eu não posso fazer isso? Porque a Bíblia diz que é errado, que é pecado. Sim. Ele vai fazer. Que isso não é resposta. Porque é pecado, sim. Então, tem coisas que a gente precisa voltar à Escritura e trazer para essa geração motivos. Aí tem várias coisas, não vai tratar de todas elas aqui, mas você pode pensar várias coisas. Sexo antes do casamento. Isso aí está indo por água abaixo. Por quê? Porque quem defende isso diz, tem que ser assim porque a Bíblia diz. E isso é a pior defesa que existe. A Bíblia diz por causa de alguma coisa. Você tem que entender essa alguma coisa. Entendeu? Não vou falar sobre isso, porque são temas específicos que a gente pode tratar durante o curso. Mas a gente precisa ter uma resposta real para essa geração e para nós mesmos. Tá bom? Porque Deus, em Êxodo 20, deu 10 palavras, 10 mandamentos, mas de Gênesis até Deuteronômio, ele explicou as bases e princípios desses mandamentos. Então não adianta dizer não matarás. Não matar por quê? E aí a Bíblia traz a explicação de tudo isso. Ok? Certo? Quantos aqui já passaram pela universidade ou estão lá? Quantos aqui querem passar pela universidade? Então você está justamente no ambiente onde todas essas cosmovisões vão contra você. Se você disser porque a Bíblia diz, você já perdeu. Capítulo 3. Lembrando que a mulher aqui não tinha nome de Eva, tá bom? Adão era Adam, que era do barro, mas a mulher também era Adam, porque ela também veio do barro. Aqui a palavra em hebraico é Ish para homem e Isha para mulher. Então a mulher não tinha o nome de Eva, ela tinha o nome de Isha. O que é Isha? Alguém que foi tirado do homem, alguém que é complemento do homem. Isso é ser mulher, ok? Ser mulher é ser complemento de uma missão. Vamos lá. Capítulo 3. Ixi, agora tem coisa demais, meu Deus do céu. Se não fossem os alunos externos, essa aula ia até 1h30. Capítulo 3. Capítulo 3 é o capítulo da tentação, ok? A serpente aparece para a mulher e fala para ela,
Cadê? Versículo 1. Deus realmente disse, você não deve comer de nenhuma árvore do jardim. Ela começa questionando a palavra de Deus. A mulher responde, nós podemos comer dos frutos das árvores do jardim, mas acerca do fruto da árvore no meio do jardim, Deus disse, você não deve comer dele, nem tocá-lo, ou morrerá. E aqui é que está o pulo do gato. Porque Deus disse, você não deve comer, que você vai morrer. A mulher disse, você não deve comer e nem tocar. Aí surge a primeira religião da humanidade. A religião é o acréscimo à palavra de Deus. Para que o acréscimo? Por boa intenção. A mulher disse isso por boa intenção. Sabe por quê? Deus disse, não pode comer. Ela pensou, cara, se eu tocar, eu não vou ter capacidade de não comer. Então Deus disse, não pode comer e nem tocar. A serpente foi lá e tocou. Disse, mas eu não morri. Toque, ela tocou e não morreu. Então se eu toquei e não morri, eu posso comer. Também não vou morrer. E aí ela morreu. A religião é o acréscimo à palavra de Deus para manter a aparência de cumprimento da palavra de Deus. Quando você prioriza a aparência em lugar da realidade, você perde a realidade e fica só com a aparência. Até que Deus exponha a sua aparência e faça vergonha pública diante de todo mundo. Os fariseus eram só isso. Só aparência. Repetir é complicado. Não. Mas isso é religião. A religião, ela está centrada em dizer que não pode tudo aquilo que a Bíblia pode. Mas por que ela faz isso? Por cuidado e zelo. E aí tem um pastor chamado Jonas Madureira que ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala que o zelo é bíblico e necessário. O excesso de zelo é satânico. Zelo e excesso de zelo são coisas diferentes. O que é excesso de zelo na criação dos filhos? Um pai super protetor. O menino não aprende nada, vira um babaca. Mas ele estava fora de perigo. Isso é religião. Entende? Religião é, vamos criar uma geração de babacas, mas fora de perigo. Vamos deixar todo mundo no cercadinho. E Deus é, vamos jogar ele para ele aprender a fazer agora, ele vai bater a cara, vai se ralar, vai errar, mas ele vai aprender, vai amadurecer e vai ver as consequências e agora vai ensinar aqueles que vierem depois dele. Pense no ministério de Jesus. 3 anos e meio caminhando com os discípulos. Os discípulos só faziam errar. E ele deixava. Ele dava possibilidade do discípulo errar, para corrigir. Porque na correção existe o aprendizado. E na prevenção ele não existe. Estão entendendo isso? Então isso é religião. E a gente questiona por que a gente está vendo uma geração de crianças espirituais. Porque estamos tratando as pessoas como crianças. A gente não tira o andador porque ela pode cair e bater a cara. Aí depois quando você vê um marmanjo de 22 anos no andador, você diz, cara, você está maluco? Ele fala, não sei andar, nunca me tiraram o andador. Entendeu? Então de quem é a culpa? Dos pais espirituais, os pais líderes e os pais biológicos, físicos, enfim. Entendeu? Uma geração mimada. O problema é a igreja não podia ser uma geração mimada. Se essa geração é uma geração mimada e a igreja é uma igreja mimada, não há esperança para essa geração. Mas se a igreja aprende a amadurecer, então a igreja vai ser um reflexo de quem Deus é para essa geração. E aí, coincidência ou não, essa é a geração órfã. Falta de paternidade. Paternidade não é paternalismo. É totalmente diferente. Então, se você fosse Deus, eu tenho certeza de uma coisa. Você não colocaria a árvore do conhecimento do bem e do mal no meio do jardim. Isso denuncia que a gente não pensa como Deus pensa. E a gente não trata as pessoas como Deus trata. Porque somos controladores. Ele vai pecar se eu colocar a árvore. Não vou dar essa possibilidade. Tirei a árvore. Compensação, ele nunca vai amar a Deus, porque ele não teve a oportunidade de odiá-lo. Você só é amigo de alguém que você tem a capacidade de se tornar inimigo. Se eu lhe forçar a ser meu amigo, você é meu escravo. Estão entendendo isso?
Mas a gente é super controlador. Deus devia pegar a força a todo mundo, porque Ele quer salvar todo mundo, então Ele devia pegar a força. Você é meu e acabou. Olha as correntes. Isso é diabo, isso não é Deus. Você só é amigo de quem você tem a possibilidade de tornar-se inimigo. Aí eu escolho ser amigo, eu sei que sou amigo de fato. Se você me forçar, eu não sou seu amigo. Eu estou contigo porque você me forçou. Não tem jeito, tem que suportar. Não é assim. Não é assim. Não é assim. Eu diria que eu tenho medo dessa afirmação porque ela pode ser um pouco utilitarista. Eu estou entendendo o que você está dizendo, mas eu penso que eu posso ter alguma coisa daquela pessoa. Então é melhor entrar na definição do amor. Ser amigo de quem você não ama não é seu amigo, não é ser amigo. Aí você pensa mais no que você dá do que naquilo que você recebe. Entendeu? Eu sou amigo de tal pessoa porque eu amo aquela pessoa. Eu posso me dar por ela. Aí Jesus fala, não há maior amor do que esse, de alguém dar a sua vida por quem? Então, Jesus deu a vida por quem? Entendeu? E hoje nós estamos aqui, porque amamos a Ele. Porque se a gente quiser, a gente pode sair mundo afora. Ele não vai fazer nada. Aqui a gente tem dificuldade, às vezes, de pessoas que querem converter, mas têm medo, porque eram do candomblé. Então, uma verdade sobre os orixás, que são espíritos reais, é que eles tratam as pessoas com retaliação, porque fizeram pactos com ele. Então, existe uma legalidade de governo daqueles espíritos sobre aquela vida. Se ela sair, ele vai exercer a autoridade de governo e vai retaliar aquela pessoa. Lógico que se ela converter, o sangue de Cristo anula tudo isso, mas ela tem medo, porque ela ainda não está nessa realidade. Aqui a gente vê muito isso. Eu já vi muitos casos disso na minha própria família. Então Deus não é um orixá, tá bom? Deus é Deus. Mas se eu não fizer, vou receber retaliação. Não, se você não fizer, você vai deixar de experimentar tudo aquilo que tem para você. Isso é bem pior, entendeu? Se você não falar o que Deus tem para você, Ele vai te jogar no leito de morte. Não. A grande morte é eu não experimentar e não estar participando daquilo que Ele está fazendo. Como portador da palavra, não usufruir de tal privilégio. Isso é morte. Isso é morte. Então Deus é Deus, não é orixá. Quando fala da soberania de Deus, que é soberano sobre todas as coisas, e eu penso que nada foge do controle dele, Uhum. não só numa vontade permissiva, mas uma vontade realmente soberana em Sim. cima de algumas coisas. E quando fala predestinou a ser filhos ou predestinou a fazer alguma coisa, eu consigo pensar, ou penso, ou acredito que talvez exista predestinação sobre algumas coisas, pessoas e fazer algo em função do reino dele. E, por exemplo, eu nasci com um propósito e ele me predestinou a ser filho dele para fazer um propósito. Então, com a soberania dele, não teria como eu fugir desse propósito por ele ser soberano. Então, Deus tem controle absoluto sobre o seu propósito. Ok? Ele tem um plano e ele vai cumprir esse plano, independente de qualquer coisa. Agora, nós temos a livre agência de decidir se eu caminho em direção a esse plano ou não. Como Deus me tem nas suas mãos, sempre que eu caminho contrário a esse plano, Ele faz com que eu retorne para esse plano. Então, Ele me responde me lançando de volta ao plano. Estão entendendo isso? De forma que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Mesmo as coisas ruins, sim, mesmo as coisas ruins. Então, o que é que a gente vai fazer? Vai fazer um monte de coisa ruim para tudo cooperar? Não, porque as consequências são sofridas. E se você ama a Deus, você não vai fazer isso. Está entendendo isso? Então, existe uma livre agência de decisão. Deus tem controle sobre o propósito, mas te dá livre agência de decisão. Em termos de do que você vai pensar, do que você vai fazer. Senão Deus seria um grande Satanás, né? Porque, por exemplo, a gente pensa muita coisa ruim. Então Deus está me fazendo pensar essas coisas de maneira nenhuma. De maneira alguma. Agora, como Deus me faz retornar para o plano dessa forma? O Espírito me convence, eu estou pensando coisas erradas, eu sou um pecador, eu preciso voltar o meu pensamento a Ele. Isso é ação que coopera para o bem, mas de uma coisa errada. Entendeu? Então Deus está sempre cooperando, as coisas, é uma conspiração divina. Está tudo cooperando para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Aí Santo Agostinho fala uma frase muito polêmica. Ele fala, ame a Deus e faça o que você quiser. Essa frase é
Meu Deus, não fala isso não. Ame a Deus e faça o que você quiser. Por que Agostinho fala isso? Porque quem ouve isso e diz assim, eu posso amar a Deus e fazer o que eu quiser, agora eu vou fazer tudo que não presta. Essa pessoa não ama a Deus. Quem ouve isso e fala, eu posso amar a Deus e fazer tudo o que eu quiser, nossa, cara, que peso. Porque agora eu vou ter que tomar decisões que estão em conformidade com o amor que eu tenho por Deus. Esse ama a Deus. Entendeu? Isso. Uhum. Isso. Então, a verdade, ela sempre tem que ser liberada. Nunca deve reter a verdade por causa do que isso pode gerar. A verdade, eu estou falando a verdade de Cristo, tá bom? A verdade tem que ser sempre liberada. Agora, isso vai te dar liberdade. Aí você tem que ser maduro para lidar com a liberdade. Isso é evangelho, né? Vamos lá. E aí a mulher faz isso. Ela fala, não posso nem tocar, porque se eu tocar... Aí o Cacá fala que Adão que disse para a mulher, nem toca, porque se tocar vai dar problema. Então, se eu tocar, eu vou morrer. E aí deu tudo errado. O sofisma entrou, quando o sofisma entrou, a tradição anula a eficácia da palavra, como disse Yeshua aos fariseus, e eles caíram em pecado. Por que eles caíram em pecado? Versículo 6, característica de todo o pecado. A mulher viu que a árvore era boa para alimento, aparência agradável e desejável para dar conhecimento. Esse é o tripé do pecado. É o tripé satânico do pecado. Três pontos. Qual o primeiro? Não, ela viu que era bom para alimento. Dois, agradável aos olhos. E 3. Qual o 3? Desejável para dar conhecimento. Desejável para conhecimento. Aí nosso amigo apóstolo João vai facilitar isso para a gente. Ele vai dizer, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Aí está o pecado. De forma que todo homem é tentado segundo suas próprias paixões, por aquilo que é bom para alimentar, concupiscência da carne, o desejo de ser saciado, agradável aos olhos, aquilo que me atrai, e desejável para dar conhecimento, soberba da vida. O conhecimento é poder, conhecimento é um estado de autoridade. Isso aí é pecado. Se você souber que essas três coisas são as características do pecado, você vai conseguir se prevenir um pouco melhor. Para alimento é o desejo, aquilo que vai saciar, carnalidade. Carnalidade é a ideia de que eu preciso saciar o meu desejo momentâneo. Agradável aos olhos, aquilo que atrai, aquilo que é belo, aquilo que me enche os olhos. Soberba desejável para dar conhecimento, soberba da vida. Conhecimento é poder, lugar de autoridade, lugar de governo, lugar de fama. O grande perigo disso aqui é qualquer coisa pode ser transformada nesses três pontos. Esse é o grande perigo. Por exemplo, eu posso ter um ministério, que Deus me dê esse ministério, mas eu posso começar a ser carnal e soberbo dentro desse negócio e transformar ele num instrumento de pecado. Eu preciso me arrepender. Então não tente taxar, pecado é isso, isso, aquilo, aquilo outro. Mas pense que sempre qualquer coisa pode pegar essas três características. E a gente tem que ter um coração que seja livre dessas coisas. Os três pontos juntos formam a característica do pecado. O que é conhecimento? Conhecimento é algo que, à medida que eu vou adquirindo, experimentando, eu vou amadurecendo, certo? Eu vou me tornando completo. Então,
Paulo vai fazer um contraponto a isso. Como é que ele vai fazer esse contraponto? Ele vai dizer, olha, isso aqui é tudo vontade de vocês, mas a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Ou seja, sabe a vontade de Deus? É tudo que vocês estão procurando em outras coisas. Com base na verdade. A perfeição é atingida a partir do conhecimento. Então Deus está dizendo, a minha vontade é isso. Boa, perfeita e agradável. Tudo o que você quer. Tudo o que você procura. Então o que é o ser humano? O ser humano é um ser insaciável, sedento. Que vai em todo tipo de fonte beber água. E ele percebe que tem água barrenta, tem água salgada, tem água disso, tem água daquilo, até que ele encontra a fonte de água viva. E ele percebe que tem água limpa, que é a própria água que Jesus estava falando para a samaritana. E aí ele é completo. Isso é o ser humano. Ele está sempre com sede. Sempre com sede. Então você tem que decidir sempre. O que eu estou fazendo é para saciar a minha sede, ou estou fazendo algo porque eu sou saciado por ele e está fluindo água de mim? Bem diferente. Entendeu? A água que eu te der, você nunca mais vai ter sede, você nunca mais vai agir para saciar a sua necessidade, mas ela vai ser dentro de você algo que vai saciar a necessidade de outros. Estão entendendo isso, gente? Isso é uma mudança de pensamento. Eu não penso mais nas coisas para mim, mas eu penso para os outros. Ok? Vamos lá. O que é que acontece aqui? Versículo. Aí a mulher dá para o marido esse fruto, ele come também, então ambos pecaram da mesma maneira. No versículo 7, então os olhos de ambos foram abertos. E eles perceberam que estavam nus, por isso costuraram folhas de figueira para fazerem tangas para si. Esse é o versículo mais triste da Escritura. Gênesis capítulo 3, versículo 7. Esse texto é conhecido como queda. O que é queda? Os olhos do homem foram abertos. O que significa ter os olhos abertos? Faça. Essa é a pergunta que eu vou te fazer agora. Por que os olhos deles se abriram após o homem comer? O homem e a mulher, não. Sim. E ambos viram que estavam nus. Depois que você conclui a etapa. O primeiro já comeu, o segundo já comeu, então a gente pode dizer agora que os dois viram que estavam nus. Até porque o pecado inclui não ver apenas a própria nudez, mas a nudez do outro. Mas vamos lá. Por que o homem viu que estava nu? Não é isso. Você já está me atrapalhando. Por que os seus olhos foram abertos? Vá. Tem a ver. Vamos lá. Alguém tem um pedaço de pano aí? Traz para mim, por favor. Pano. Quem é equipe? Cadê? Tem alguém da equipe aí? Pedaço de pano. Pano. Tipo um pano de prato, alguma coisa assim.
sempre tudo tem que ser pensado na Escritura e a ação de Deus a partir da base do amor e da liberdade. Ok? Sempre. Então, a gente não parte do que sabe. Deus pensa a partir do que é. Ele é amor, entendeu? Então a gente sempre pensa, Deus já sabia, mas Deus não está agindo a partir do que Ele sabe. Deus está agindo a partir do que Ele é. Então o padrão para entender o que Deus está fazendo não é o que Deus sabe, porque Deus sabe tudo. A gente vai ficar maluco. O padrão para entender o que Deus está fazendo é quem Deus é. Deus é amor. Estão entendendo isso? Então às vezes você ouve uma palavra de Deus e quando você olha está tudo ao contrário do que você ouviu. Então a palavra foi de Deus. Porque a gente quer que as circunstâncias aparentem e confirmem o que a gente está ouvindo. Só que Pedro estava diante de um mar. O mar, se você não sabe, ele não é concreto. Você afunda. E Jesus disse, eu estou andando por aqui, por que você não pode? Vem. Não faz sentido nenhum esse negócio. Porque podia aparecer um caminho, né? Diante de Pedro. Olha o caminho aí, Pedro, olha. Só é você pisar. Tem tijolo, tem concreto. Não, só tem o mar. Pisa. Isso é andar por fé. Isso. A sua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Você falou que o homem, então, vive a seguir a sua vista. Você falou que então tem. Não, ele ficou escravo da própria visão. Ele era livre antes. Ele perdeu a liberdade e se tornou escravo da sua própria vista. Ele só podia andar agora por aquilo que ele via. Então, o pecado nunca é... Eu estou entendendo o que você está falando, mas só para estruturar isso aqui. O pecado nunca é a liberdade de fazer o que eu quero. É a escravidão de não fazer outra coisa a menos a minha vontade. Escolher andar por vista, escolher andar pela palavra. Isso. Davi sempre estava nesse conflito. E Davi sempre fazia as duas coisas. Né? Ele sempre fazia as duas coisas. Por isso que foi segundo o coração de Deus, porque ele era intenso no que ele vivia. Agora, as consequências também foram intensas. Um filho morreu, por exemplo. O amigo morreu. O casamento totalmente desestruturado. O livre-arbítrio existiu dentro do Éden. Depois do Éden, os homens estão mortos em seus pecados e delitos. Eles só conseguem se guiar por aquilo que estão vendo. Até que o Espírito toque o coração deles e eles possam se arrepender do que estão fazendo. É. O homem perdeu a capacidade de ver quando seus olhos foram abertos. Isso é louco, né? Louco. Sabe por quê? Deus vinha toda vez no jardim falar com o homem, certo? Depois do pecado, a voz de Deus que veio. Sabe por que você só ouve uma voz hoje? Porque aquilo que adivinha ainda não veio e não se manifestou. Porque você vai ver aquele que você ouve a voz. Entendeu? O homem se encontrava com Deus. Depois do pecado, a voz de Deus estava caminhando. Agora ele só tinha a voz. Que quando ele abriu os olhos, ele perdeu a capacidade de enxergar. Por isso que hoje caminhamos com a realidade invisível. Anjos de Deus estão aqui, mas a gente não vê. Entendeu? Porque quando abrimos os olhos, perdemos a capacidade de enxergar. E hoje a gente vê em parte. Antes a gente via tudo, porque a realidade de Deus é parte visível, parte invisível. A gente perdeu a parte invisível, só vê em parte, só vê o visível. Que parte a gente perdeu? Ai, apaguei. Aqui, ó. Estava lá em cima isso aqui. Céu e terra. Por que a gente diz que o homem caiu? O homem caiu porque ele estava num lugar alto, certo? Que lugar alto? O lugar de interseção entre céu e terra. Ele caiu. Por que ele caiu? Porque de repente ele viu isso aqui se apagar. Quando se apagou, não tinha nada que o sustentasse. Quando não tinha mais nada que o sustentasse, ele caiu. Aí ele olha para aqui, ele não vê mais nada. Isso aqui sumiu. Porque isso aqui que estava dentro dele, que era o sopro de vida, saiu. A essência de Deus que estava dentro do homem, a glória de Deus que estava dentro do homem. E ele perdeu o céu. Perdendo o céu, ele não perdeu só uma realidade externa a si mesmo. Ele perdeu algo intrínseco à sua natureza. Ele perdeu aquilo que o preenchia, foi embora. Sabe como alguém que está cheio e de repente alguma coisa aconteceu. Isso, capítulo 5. A gente vai chegar lá, se Deus quiser. Então, isso que acontece.
Então, hoje, as pessoas olham para aqui e só vê a realidade terrena. Que tipo de pessoa é essa? Pessoa que caiu em pecado. Mas nós que somos restaurados em Cristo não podemos ter essa visão de mundo. Essa visão de mundo é incrédula. A nossa visão de mundo é assim. Entendeu? A nossa visão de mundo é assim. A gente entende a esfera criacional completa, céu e terra. Agora, hoje, a gente vê pela fé. Até que a gente vai ver e conhecer plenamente. Porque da fé à esperança e o amor, a fé não vai ser mais necessária. Porque você acredita naquilo que você não vê. E você espera as coisas que vão chegar. Quando elas chegaram, você não precisa mais esperar. Quando elas se tornarem visíveis, você não precisa mais acreditar sem ver. Então a fé não é mais necessária. Esperança também não, porque você recebeu o que esperava. Só resta o amor. E o amor é quem? Deus, então Deus vai ser tudo em todos. Estão entendendo? A fé e a esperança surgem depois do pecado. Fé e esperança são atributos que Deus traz graciosamente para o homem se conectar a Ele novamente. Porque antes só havia amor. A fé e a esperança não eram necessários. Fé e esperança são dois atributos necessários à nossa era. Para nos... E aí? Então, abrem-se os olhos deles. E aí o que acontece? Eles perceberam que estavam nus. Aí é interessante esse negócio. Porque qual era a roupa deles antes? Nenhuma. Então eles sempre estiveram nus. Por que agora eles perceberam isso? O ponto de vista mudou. E o tipo de nudez mudou. Eles estavam... Não pensem em termos sexuais. Pensem que eles estavam expostos diante de Deus. Mas eles não tinham o que esconder. Logo não havia vergonha. Quando eles pecaram, eles tinham que esconder, tanto que se esconderam da voz de Deus. A nudez, a exposição era vergonhosa. Estão entendendo? A nudez não é negativa. A nudez só mostra todas as coisas. Se tem algo a esconder, precisa ser escondido. Está entendendo isso? Eles perceberam que estavam nus e se envergonharam, mas eles já estavam nus, mas não havia vergonha, por isso não perceberam. Oi? A explicação primeira é que sexo é espiritual. Sempre, em todas as circunstâncias. Por isso que em todos os cultos pagãos tem sexo. E o que é um culto pagão? É um ritual satânico, sim. Mas é também um baile funk onde as pessoas estão transando umas com as outras. Isso é culto. Isso é um culto. Tem música, tem dança e tem oferta. Isso é culto. Então sexo é sempre espiritual. Assim como o dinheiro também é espiritual. Então essa é a primeira explicação. E por ser espiritual expressa a realidade de Deus. Porque o pai e o filho são um. Homem e mulher, através do sexo, se tornam um. Eles expressam quem Deus é, como família. Então é espiritual e expressa Deus. Quando eu distorço isso, estou mais expressando Deus. O filho não é igual ao pai. O filho tem suas próprias características. O pai tem a dele. Quando eu me envolvo com alguém que é igual a mim, isso é idolatria. Eu estou amando aquilo que é parecido comigo mesmo, e não aquilo que é diferente. Por isso que a homossexualidade é satanismo também. Porque Deus não ama a si mesmo, Deus ama o seu filho. E o filho ama o pai. São pessoas diferentes. Estão entendendo isso, gente? Daí você tem todas as distorções sexuais que são fenômenos espirituais. Sempre. Sempre. Por isso que Paulo fala, aquele que se une com a prostituta se torna um com ela. Da mesma maneira que aquele que se une com o Espírito de Deus é um com ele. Olha a figura que ele está usando. Espiritual. Todas as situações é espiritual. E todo ato sexual é culto. Dentro do casamento que glorifica a Deus. Fora do casamento que distorce a imagem dele. Todo ato sexual é culto, é oferta. Por isso que as possibilidades de haver demonização em atos homossexuais é muito grande. Então você pode conviver com homossexuais. E você vai perceber neles algumas coisas. Que é fruto de um culto constante, entregando o seu corpo a um sacrifício que desonra a Deus. Sacrifício vivo. Entendeu?
Aí vem uma série de coisas. Vem o princípio da semente e um solo fértil, como Deus escolheu Abraão e Sara, a semente do homem no solo da mulher, e a semente que não vai para lugar nenhum. Tem todas essas coisas, são distorções que ofendem a Deus. Por isso que a homossexualidade não é pecado, porque a Bíblia diz. Ela é pecado por uma série de fatores que cooperam contra a ordem criacional e desonram a Deus, a natureza de Deus. Porque quem define sexualidade é a igreja, porque sexo é espiritual. E quem define família é a igreja, porque o Estado não deu a definição de família. O Estado oficializou aquilo que a igreja já tinha. Entendeu? Então não há como a sociedade definir padrões de sexualidade, porque o sexo foi definido pela Bíblia. O que é o sexo? É outra história. Eles perceberam que estavam nus porque a sua vergonha foi exposta. E aí o que é que eles fizeram? Qual a primeira ação quando o homem começa a se guiar pela sua própria vista e perceber que ele tem coisas a esconder? Ele começa a viver de aparência. Eles foram lá, pegaram folhas e tentaram se cobrir. Eu vou aparentar ser uma coisa que eu não sou. Esse é o terceiro ponto do pecado. O primeiro é, te larga a sua própria sorte. Largando-te a tua própria sorte, você percebe o teu próprio mal. E você começa a esconder para aparentar outra coisa. Então, quando você tem um mundo de aparências, uma sociedade de aparências, uma geração de aparências, é uma geração que tem vergonhas a esconder, porque está entregue à sua própria sorte e longe de Deus. E o que você tem que tratar? A aparência? Não. Você tem que tratar o afastamento de Deus. Porque Deus vê o interior, mas o homem vê a aparência. Então, quando eu trato as pessoas pela aparência, até tentando corrigir a aparência delas, eu estou me guiando apenas como homem, e não por aquilo que Deus está vendo. Porque a mudança da aparência pode não mudar o coração, mas a mudança do coração muda a aparência. Por isso Deus é mais inteligente do que a gente. Porque a gente muda a aparência das pessoas e elas permanecem corruptas e pecaminosas. Mas Deus trata o coração, mesmo a aparência causando escândalo. Porque quando o coração for tratado, a aparência vai expressar aquilo que o coração está cheio. E isso vai ser contínuo, vai ser sustentável. Porque a aparência é só um palco, ele pode cair. Mas o coração é a essência, ela fica e gera vida. Entendeu como Deus age? Deus começa daquilo que ninguém vê, para que isso se manifeste para todos. A gente começa por aquilo que todo mundo vê e esconde a nossa vergonha de todos. Isso é religião e Deus. E aí? Percebam na cabeça de vocês, no espírito de vocês, que isso está gerando parâmetros de interpretação para todas as coisas. Esse é o propósito da Torá. Me dá parâmetros para ler tudo o que acontece ao meu redor. Eu vou olhar uma situação e eu vou dizer, opa, eu sei por que isso está acontecendo. Eu sei o que está originando isso, eu sei a causa, eu sei o que isso vai gerar. Parâmetros de interpretação. Porque a Torá vem para gerar maturidade, ela é instrução antes de ser lei. Instrução é para amadurecer, regra é para te deixar certinho. Então a regra é importante até que a instrução se torne vida dentro de você. Ok? Não especificamente. Exato. A partir do princípio eu consigo... Imagina se o pai dissesse ao filho, você não pode roubar um celular. Aí ele achasse um tablet e roubasse. O pai diz, você não pode roubar, porque é errado. Aí se ele vai encontrar em qualquer situação de roubo, ele vai saber, eu não posso fazer isso. Isso é princípio. Princípio. Todo mundo aqui, gente? Todo mundo acompanhando? A mesma daqui, ó. A mesma que você. Então vamos lá. Aí eles criam para si folhas de figueira, certo? O homem pensa que através de algo que não vai ser sacrifício, isso vai ficar claro daqui a pouco, ele pode cobrir a sua nudez, ele não pode. Aí Deus aparece para o homem, isso aqui é icônico, isso aqui é muito importante. Ele aparece para o homem, a voz dele vem caminhando no jardim, no momento da viração do dia, e o homem e a mulher estão escondidos da presença de Adonai.
E aí, qual a pergunta de Deus? Essa pergunta é chave, porque nós perguntaríamos o que você fez? E ainda diríamos, e eu te avisei que isso ia acontecer. Mas Deus chega e pergunta, onde você está? Talvez Adão tivesse pensado naquele momento, será que ele não sabe o que a gente fez? Ele está procurando a gente? E agora? A ênfase que Deus está dando não é no que o homem fez, mas na consequência daquilo que ele fez. O que você fez é ruim, Adão. E você pensou que não era. Mas sabe por que é ruim? Porque te afasta de mim. Foi isso que você não entendeu. Essa é a verdadeira morte. Estão entendendo isso, gente? Não era que comer aquele fruto seria ruim. Não. Mas quebrar a legislação de Deus afastaria o homem dele. E isso é ruim. Por que precisa de legislação? Porque tem liberdade. Você só tem lei onde há liberdade. Se você não tem lei, você não tem liberdade, você tem totalitarismo. Estão entendendo isso? Todas as nações que têm lei são nações livres. As nações que não têm lei são nações totalitárias. O comandante pode fazer o que quiser. Lei é para dar liberdade. Ou melhor, lei é para garantir que haja liberdade. Porque a lei vem para cercear a liberdade, né? Dar limites. Mas é para garantir que exista a liberdade. Deu para entender isso? A gente vai falar sobre isso quando a gente fala sobre os 10 mandamentos, tá bom? Os 10 mandamentos é a base legislativa de toda a civilização ocidental. A gente vai falar sobre isso lá na frente. Então, aí eles fizeram isso. Aí Deus vem e pergunta onde você está. E aí o segundo pecado é maior do que o primeiro. Qual foi o primeiro pecado? Que é o quê? Desobediência. Quebrar a legislação, quebrar o amor legislativo de Deus. Qual foi o segundo pecado? Se esconder de Deus. O segundo pecado é sempre maior do que o primeiro. Quando você peca, você diz, eu não sou digno de estar diante de Deus, e se esconde. Quando você esconde o pecado, o segundo pecado, que é este de esconder, é maior do que o primeiro. Porque quando alguém esconde o pecado, ela não tem a capacidade de ser tratado desse pecado. Porque só diante de Deus o nosso pecado é purificado. A nossa vida é purificada de todo pecado. Então, quando eu peco, o que é que eu tenho que fazer? Correr para Deus. Quando eu estou totalmente sujo, o que é que eu tenho que fazer? Correr para Ele. Quando eu estou totalmente envergonhado, o que é que eu tenho que fazer? Correr para Ele. Porque Deus estava interessado onde Adão estava e não o que Adão fez. Adão, onde que você está? Sabe por quê? Porque eu sou amor e amor redentivo. Eu quero render a sua vida. Eu quero redimir você. Onde que você está? E aí Adão começa a falar um monte de coisa. Ele começa a apontar para a mulher e falar sobre a mulher. Ou melhor, ele começa a apontar para a mulher fala, foi a serpente, e aí você tem o quê? Uma desordem familiar. Agora ninguém assume seu próprio erro, todo mundo aponta para o outro. Essa é a quarta consequência do pecado. A quinta consequência do pecado. Vocês estão anotando? 1, 2, 3, 4, 5? Não, né? 1, os olhos são abertos, ou seja, você entrega a sua própria sorte. 2, você percebe que está nu, a sua vergonha é exposta. Você tem o que esconder. 3, você tenta viver de aparência para esconder a sua vergonha. 4, você se afasta da presença de Deus e se esconde. 5, você começa a acusar o outro e não reconhecer o seu próprio erro. Porque a quem foi dada a capacidade de dirigir e governar a família? Então o erro foi de Adão. Quando eu vejo uma criança errando, eu não vou falar com a criança se ela tem o pai no mesmo lugar. Eu vou para o pai e digo, olha o que o teu filho está fazendo. É alguém que pode resolver, alguém que tem governo sobre aquilo, sobre a casa. Ele fala, Adão, o que é que aconteceu? Porque sua mulher pecou e você pecou junto. Então o que é que aconteceu? Até porque Deus disse, guarde o jardim. Então o que é que a serpente estava fazendo lá dentro? O 5 é desordem familiar. O homem começa a acusar o outro ao invés de assumir o seu próprio erro.
Não tem essa possibilidade. Você tem que responder para essa pessoa: se você estivesse lá, você também comeria. E se eu tivesse também. E se todos nós tivéssemos, também comeríamos. Nós todos morremos no primeiro Adão, porque nós agimos da mesma maneira que ele agiu. Entendeu? Não tem a possibilidade de não comer. Deus disse: cultive o jardim e guarde. De repente, no outro capítulo, já tem uma serpente lá, falando no ouvido da mulher. A serpente é a mais astuta de todos os animais. Se ele tivesse guardado o jardim, talvez ele percebesse que não deveria deixar a serpente entrar, que a serpente é astuta. Se você está zelando sobre a sua vida, você não pode dar espaço para a serpente na sua vida. Se você cria a serpente dentro de você, vai chegar a hora que ela vai... Exato. Entendeu? Então a Bíblia não diz: mantenha seus amigos perto e seus inimigos mais ainda. Não. A Bíblia diz: afaste-se do mal. Corre. Vai embora. Deixa ele bem longe de você. Seus olhos foram abertos, entregues à própria sorte. 2. Perceberam que estavam nus. Sua vergonha foi exposta. 3. Começaram a viver de aparências. 4. Se afastaram de Deus e se esconderam. 5. Começaram a acusar o outro ao invés de assumir o seu próprio erro. Que é o que a gente faz. Isso aqui é a leitura da gente, tá bom, gente? Isso aqui a gente está falando do nosso diagnóstico. Já é o outro. Não, mas porque fulano fez tal coisa. E aí tem essa desordem toda e Deus fala: tá bom, teve essa desordem, fique tranquilo que eu vou castigar tanto aquele que você está apontando quanto você. Calma que tem castigo para cada um. Qual a consequência do que vocês fizeram? Vamos lá. Capítulo 14. Disse Deus à serpente: você é mais amaldiçoada, versículo 14, que todo gado e animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó enquanto você viver, e terá inimizade entre a mulher e você, e entre o descendente da mulher e o seu descendente, e ele vai te ferir a cabeça e você vai ferir o calcanhar. Sabe o que Deus está fazendo? Isso aqui se chama proto-evangelho. Proto-evangelho. O que é proto? Proto de protótipo. Deus está dizendo: filho, o pecado entrou no mundo, agora está na hora de anunciar o evangelho. O que é o evangelho? É a sua ida por eles. Que Deus está dizendo: olha, tá essa desordem toda, ok, primeira coisa, serpente, você ganhou agora, mas o seu final é de morte. Você feriu o calcanhar do homem, mas a descendência da mulher, o descendente da mulher vai ferir a sua cabeça e acabar com o seu reinado. Deixa isso claro com você? Ok, agora vamos para a próxima. Está entendendo? Deus está estabelecendo o seu plano A, porque Deus não tem plano B. Ficou claro isso, gente? É o primeiro anúncio do evangelho na Bíblia. Esse versículo. E aí a representação de comer do pó da terra dá para a gente uma sinalização de que, de fato, a serpente é crescer e se alimentar do próprio pecado humano, daquilo que é proveniente do homem, porque o homem é o pó da terra. E isso aconteceu. Tanto é que é uma serpente no Éden e João já está vendo um dragão. Então esse bicho cresceu muito. Você só cresce por causa daquilo que você come. Qual o alimento da serpente? O pó da terra. O que é o pó da terra? O homem. O que é a serpente? O diabo. Em Apocalipse, o que é esse diabo? O dragão, que é a antiga serpente, que é o diabo. Entendeu? Da mesma forma que Babel é uma torre em Gênesis 11, em Apocalipse é uma cidade, Babilônia. Esse negócio cresceu. Foi uma evolução. Vamos lá. Aí ele anuncia o evangelho para deixar tudo no seu lugar e vai até a mulher. O que é que ele disse para a mulher? Eu vou aumentar muito a sua dor no parto. Você dará à luz filhos com dor. Por que isso? Porque agora entrar no mundo não é algo fácil. O homem entra numa realidade de pecado e dentro dele essa realidade já está. Ou seja, o nascimento não é mais um momento apenas de alegria, mas é agridoce. Enquanto a vida está sendo gerada, essa vida já é gerada com dor.
porque existe uma realidade de pecado na qual essa vida vem a existir. O seu desejo será para o seu marido, mas ele a dominará. Aqui a chave dos casamentos está nesse negócio aqui agora. A expressão em hebraico diz: o seu desejo será de dominar o seu marido, mas ele a dominará. Isso é a mulher. Isso é a mulher. Quando o homem entende isso, ele compreende com quem ele está lidando, ele compreende quem ele tem que ser. O desejo da mulher é dominar. Mas aquilo que torna ela completa é ser dominada, no sentido de alguém que tem a direção e que sabe o que está fazendo. E que pode guiar ela e protegê-la. Estão entendendo? Então, se você está em um relacionamento, saiba o seguinte: a sua mulher está querendo um homem que tenha direção e que dê ela proteção e segurança, que dê uma direção à família. Mas ela vai tentar te dominar, porque isso está dentro dela, depois do pecado. A desordem entrou. Então ela vai tentar fazer, até porque ela é mais prática do que você. Então ela vai tentar fazer e você tem que fazer e tal. E você tem que ser equilibrado nesse sentido. Isso é a mulher. Isso é a mulher. E a mulher deve entender que isso está dentro dela. A mulher deve compreender isso. Eu fui criada para estar numa realidade de segurança, onde alguém pode me dar uma direção e eu posso cooperar com aquilo que ele está fazendo. Mas depois do pecado, dentro de mim há um desejo de tomar a frente de tudo. Eu tenho que segurar um pouquinho. Entende? Eu tenho que converter o meu desejo de tomar a frente em encorajamento para que ele tome a frente, para que ele assuma o papel que é dele. Isso é relacionamento. Isso é relacionamento. Então, homens que falam: nossa, mas minha mulher dá muito trabalho. Então, ele não sabe o que é uma mulher. Que é exatamente isso aí. 17. O que é que ele disse para Adão? O que é que ele disse para Adão? Corta essa parte. Por ouvir o que a sua mulher disse e comer da árvore acerca da qual ordenei, o solo é amaldiçoado por sua conta. Vamos lá. Por ouvir o que a sua mulher disse. Você pode pensar: nossa, o homem não tem que ouvir a mulher. Porque olha o que aconteceu. E aí lá na frente, Deus fala para Abraão: faça tudo o que a sua mulher está falando. 2 textos diferentes. Por quê? Porque o homem tem que ter a capacidade de discernir quando a vontade da mulher tem que ser ajustada ao propósito de Deus, e ele não pode ouvir, ele tem que ajudá-la a perceber o que Deus está fazendo. E quando a palavra da mulher, porque ele está muito devagar e ela está sendo um canal de Deus para ele despertar para o que ele tem que fazer. Entendeu? Então não é sobre ouvir ou não ouvir a mulher, é sobre ser um governante e saber quem você tem que ouvir na hora que você tem que ouvir. Estão entendendo isso, gente? Isso é importante, que tem muita gente que usa esse texto para dizer: não tem que ouvir mulher. E aí ele fala: o solo é amaldiçoado por sua causa, ou seja, a maldição que estava sobre o homem agora caiu sobre toda a terra. Por quê? A gente não apagou isso aqui? Quando a gente apaga isso aqui, significa não somente que o homem foi privado dessa realidade, como agora o vínculo que a terra tinha com o céu se perdeu. Por isso todo o solo é amaldiçoado por sua conta. A terra perdeu o vínculo que tinha com o céu. Simplesmente perdeu. Isso gerou anomalias em toda a criação. Exemplo muito prático: espinhos. Espinhos nasceram a partir dessa realidade. A anomalia foi tão grande, a queda foi tão grande, que a natureza da criação mudou. Então você tinha uma rosa normal, de repente surgiu espinhos naquela rosa. Perigo. A própria criação se tornou perigosa e a própria criação gerou anomalias que cooperam contra o homem. Por isso Deus fala: você vai continuar trabalhando, porque o trabalho não é consequência do pecado. O trabalho é uma bênção dada no início. Só que agora a terra não vai cooperar com você. Então você vai se cansar, e muito. E você vai comer desse suor do seu trabalho. Por isso que o trabalho nunca é aquela coisa de eu faço o que eu gosto, é muito maravilhoso. Não, eu faço o que eu gosto, mas dá um trabalho danado. Eu amo ensinar, mas preparar uma aula dá um trabalho absurdo. É chato, é ruim. Então não vai nessa onda vocacional de eu vou fazer o que eu quero, então eu vou viver de férias. Mentira, você vai se cansar, você vai se chatear pra caramba.
Mas você vai entender propósito, então vai valer a pena. Então agora você vai trabalhar, mas o seu trabalho vai ser com suor no rosto. Então Deus está estabelecendo duas coisas, que Paulo vai dizer, e vai ser bem polêmico, Paulo vai dizer, a redenção da mulher está em gerar filhos. Deus está estabelecendo duas coisas aqui. Mulheres, gerem filhos. Homens, trabalhem e sustentem o lar. Ah, mas isso é retrógrado, isso é Bíblia. O que você está dizendo? Que o homem não deve cuidar dos filhos, a mulher não deve trabalhar? Não, não estou dizendo nada disso. Eu estou dizendo que existem ênfases em um e outro. Eu estou dizendo que a mulher pode até sustentar a casa temporariamente, mas você tem que entender que a sua função é sustentar. Eu estou dizendo que homem e mulher podem trabalhar juntos e sustentar a casa, mas se um tiver que deixar de trabalhar, esse alguém é a mulher. Estão entendendo isso? Então é só estabelecer parâmetros. Não pense isso como regras do tipo, isso aqui não pode ser assim assado. Existem formas de configurar isso, mas tem que ser sobre o mesmo princípio, sobre a mesma base. Vamos lá. Eu tenho que terminar, né? Ok, vamos lá. A gente vai terminar agora. Não, vocês têm que ir para casa, gente. Só para a gente conseguir ver se a gente conclui. E sejam verdadeiros, os externos. Eu posso ir até 12h30 ou não? Posso? Ó, tem uma energia contrária ali daquele lado. Posso ou não posso? Eu vou até 12h30. E aí, se você não puder ficar até 12h30, você pode tomar seu banho. Depois a gente conversa. A gente conversa sobre o assunto. Tá bom? Só para eu tentar concluir esse negócio. E aí a mulher recebe o nome de Rava, ou Eva, que é vida, porque agora ela é mãe de todos os seres vivos. Ok? O que é que acontece no versículo 21? Alguém lê aí para mim o versículo 21. Como que Deus fez vestimenta de pelo? Ele matou um animal. Então Deus é o primeiro a matar. Mas Deus não é um Deus de morte, um Deus de vida. Ou seja, Deus está literalmente se sacrificando. Ele está vendo o seu projeto perfeito e ferindo o seu próprio projeto, para que o homem seja restaurado à posição original. Deus mata um animal, ele derrama sangue, o que para ele é algo terrível. Por quê? Esse é o preço para que o homem retorne para ele. Ele derrama sangue, dizendo ao homem, olha, aquilo que você fez, roupas de figueira, não esconde a tua nudez. Só um sacrifício de sangue pode esconder a sua nudez. Mas eu que faço esse sacrifício e não você. E aí os rabinos dizem, obviamente, que esse animal foi um cordeiro. Lógico que está apontando para aquele que é o Cordeiro de Deus, o verdadeiro Cordeiro que vai se manifestar na plenitude dos tempos. Estão entendendo isso? Então Deus é o ofendido, mas ele promove a reconciliação. Isso não tem comparação na história da humanidade. O ofendido que vai lá e promove a reconciliação. Você me ofendeu, mas sabe o que eu vou fazer? Eu vou me reconciliar com você. Por isso que o Evangelho fala, Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Deus estava reconciliando o mundo. Mas ele que foi ofendido, esse é Deus. Esse é Deus. E esse é um padrão e um parâmetro para nós agirmos com aqueles que nos ofendem. Porque isso é o Pai Nosso. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos também os que nos ofendem. Ele me ofendeu, mas eu busco a reconciliação. Por que eu faço isso? Porque Deus agiu assim comigo, então eu vou agir assim com o outro. Versículo 22, Deus diz, vejam, o homem tornou-se como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Por isso evitarei que ele estenda a mão e pegue da árvore da vida, coma e viva para sempre. Então Adonai o expulsou do jardim, colocou uma espada, um querubim, espada flamejante que girava em todas as direções para guardar o caminho da árvore da vida. O que está acontecendo aqui, gente? Fala o que tu falou. Isso. Deus está protegendo o homem de eternizar a sua miséria. O homem ia conhecer o bem e o mal, ia. Mas ia conhecer através da vida.
Porque a vida gera conhecimento. Porque Yeshua diz, a vida eterna é conhecer. Então, conhecimento geral o homem obter com a árvore da vida. Mas é um conhecimento processual. Ele quis um conhecimento de regras. Isso é bom e isso é mal. E aí Deus fala, não vou permitir que ele viva o tempo todo dessa forma. Mas eu vou colocar um anjo para não deixar que ele entre mais aqui. E aí a gente vai para o 4. Eu vou encerrar aqui. No 4, dá para encerrar fácil aqui, 15 minutos. O que é que acontece no 4? Caim e Abel, certo? Caim significa aquisição, porque Deus deu um filho para Eva, Adão e Eva. Caim era cultivador do solo e Abel cuidava das ovelhas. Ok? Versículo 3. Com o passar do tempo, Caim trouxe uma oferta a Adonai com os produtos do solo, e Abel trouxe também os primogênitos das suas ovelhas, incluindo a sua gordura. Adonai aceitou Abel e a sua oferta, mas não aceitou Caim e a sua oferta. Aqui tem um monte de coisa. Questão das ofertas. Adonai aceitou Abel e a sua oferta, e rejeitou Caim e a sua oferta. Antes de Deus aceitar a oferta, Deus aceita o ofertante. Ele aceitou Abel, por isso aceitou a sua oferta. Ele rejeitou Caim, por isso rejeitou a sua oferta. Por quê? Porque a oferta fala daquilo que está no seu coração. E Deus vê o coração antes de ver a oferta. Então a primeira coisa que a gente tem que ver aqui é, os dois podiam dar a mesma coisa, mas Deus já tinha aceitado Abel e rejeitado Caim. Esse é o primeiro ponto. Agora a segunda coisa, a intenção do coração mudou as ofertas que cada um trouxe. Primeiro, cada um trouxe do que tinha. Caim era cultivador, trouxe do fruto do solo. Abel era pastor, trouxe das ovelhas. O problema é, Abel trouxe da primícia das ovelhas. Abel pegou daquilo que ele tinha e deu o melhor. Caim pegou daquilo que ele tinha e deu qualquer coisa. Então, o primeiro ponto aí, princípio da oferta. Deus aceita primeiro o ofertante antes da oferta. Ou Deus rejeita o ofertante antes da oferta. Segundo princípio da oferta. Deus aceita as primícias e não o resto. Não aquilo que é comum. Não qualquer coisa. Davi diz, não vou te dar o que não me custe. Não vou te dar o que não tenha valor. Terceiro princípio da oferta. Abel deu a Deus gordura de animais. E Deus se agrada de gordura. E Caim deu vegetais. E Deus não se agrada de vegetais. Então, Abel procurou dar a Deus aquilo que ele queria receber. E Caim deu aquilo que tinha em mãos. 3 princípios da oferta. Deus te aceita antes da sua oferta. Ou te rejeita antes da sua oferta. Segundo, Deus aceita aquilo que te custa, a primícia, e não o resto. Terceiro, Deus aceita aquilo que ele quer receber e não aquilo que você quer dar. Até porque a oferta é sobre Deus e não sobre você. Sabe alguém que chega para dar um presente? Tem 2 tipos de pessoas que dão presente. Tem uma pessoa que dá presente porque, cara, eu passei um mês pesquisando o que você gosta e comprei isso para você. A outra pessoa dá um presente caro para todo mundo dizer, nossa, tal pessoa dá cada presente massa. Mas ela não procurou saber o que o outro queria. Um dá um presente, uma oferta que tem a ver com ele mesmo. O outro dá uma oferta, um presente que tem a ver com o outro. Qual você acha que agrada mais aquele que recebe?